Então, beleza. Então, pessoal, muitíssimo boa noite. Vamos começar aqui mais um EMA Talks, né? Essa conversa semanalmente que está ocorrendo, sempre com uma personalidade aí correlacionada ao mercado de fundos imobiliários. Acontecendo hoje a transmissão principal direta do Paraná, né? Eu achei que eu ia estar perto aqui da Andréia, mas a gente está longe um do outro. Mas Tá estamos longe. ambos aí em solo do Paraná, nosso querido Paraná, né? E hoje a gente vai estar aqui com uma participação muito especial para marcar essa semana que é um feriado, mas também não é, né? Porque hoje teve pregão também, né, gente? Estava até comentando um pouco com o Felipe aí que eu fui enganado um pouco. Achei que hoje a gente ia ficar tranquilo aí de bolsa, mas teve bolsa, teve negociação. E aí a gente está hoje aqui, Felipe Souza e Andréia Costa, né? Vou começar apresentando o Felipe Souza São Paulino, então tá muito feliz, viu, Andréia? Ganhou aí o Oh, Campeonato Paulista depois de muito tempo, hein, Felipe? Foi seu primeiro Campeonato Paulista que você comemorou ou não, cara? Que nada, comemorei muito, comemorei 98, com o Raí voltando em cima do Corinthians, comemorei Opa, bastante já. não posso falar muito de futebol, não, que o meu time tá uma draga, né? Mas tudo bem. Então, Felipe Souza é formado em Direito, né? Então, aprovado na OAB, com também uma pós-graduação em Direito Público. Então, hoje, Andréia, como eu já tinha comentado com você, sou minoria, né, Felipe? A gente estava aqui conversando bastante com o pessoal que era da área da engenharia, mais de exatas, e eu ficava tirando um barato da Andréia. Hoje estou aqui como minoria, do lado de dois advogados, né? Felipe também, atualmente, tem certificação CNPI e é consultor da CVM. Além disso, o Felipe também hoje é membro da TC Matrix, né, que ele vai falar um pouquinho aqui para a gente, e promove o desenvolvimento de investidores, e ele faz bastante trabalho sobre fundos imobiliários. Inclusive, um trabalho que ele faz, que a gente recomenda com frequência, tanto aqui nos stories quanto na nossa lista de transmissão, que é o Giro Semanal, que é um trabalho super legal que ele faz, um compilado de todos os fatos relevantes aí que aconteceram no mercado, e o Felipe faz uma leitura muito, mas muito interessante, né? Então é um material de muita qualidade que eu já peço para vocês depois acompanharem lá no YouTube, que também é uma coisa que agrega bastante valor. E aí normalmente ele também faz uma timeline, então quando você vai querer ver algum fato relevante de algum fundo específico, você também já tem um norte de tempo para acompanhar. Isso é muito bacana. E também aqui comigo, Andréia, que aí a gente sempre brinca, né, Andréia, na tríplice aí, advogada, contadora, né, advogada, contadora e economista. 3 formações a Andréia tem. Atualmente, ela é responsável pelo nosso curso zero, que ficou muito bacana, um curso que foi totalmente reformulado e que a Andréia capitaneia aí esse trabalho. E ela vem também fazendo bastante trabalho sobre fundos imobiliários aqui na nossa página, e semanalmente o que FIA é esse, né? Que está ganhando bastante adesão, está tendo bastante visualização no YouTube e está promovendo sempre um estudo um pouco mais detalhado, onde eu e ela a gente faz um bate-bola, uma avaliação um pouco mais quantitativa, depois um estudo mais qualitativo, levando informação de qualidade para vocês que estão aí do outro lado. Então esse é o trio que está aqui conversando hoje, eu gostaria de passar a bola aí para vocês. Pessoal, muitíssimo boa noite. Começar aí pelo Felipe, suas primeiras palavras. Eu queria também que você comentasse um pouco sobre o TC Matrix, né? E aqui já está recebendo aí, ó, que você é fera e realmente é um cara diferenciado. Então, boa noite, Felipe. Começa aí com as suas primeiras palavras aí para o público, por gentileza. Bom, boa noite a todos, boa noite Henry, boa noite Andréia, prazer estar aqui conversando hoje com vocês, conversando também com todos os ouvintes de vocês, é um prazer estar aqui. O Henry eu conheci num curso de FIIs em São Paulo, no começo do ano passado, estava com o Danilo lá no Ticker 11, e aí foi um prazer, a gente estava lá assistindo o curso, né, e foi bem legal. E agora estamos aqui dividindo juntos um espaço para falar sobre FIIs. Bem, eu comecei no TC em outubro do ano passado, né? Eu escrevia textos para o TC School, escrevi um pouco mais de 20 textos de FIIs para Legal. o TC. E aí fui certificando, né? Tirei o CEA, habilitei como consultor CVM, trabalhava num escritório de investimentos do Safra, fazendo uma parte ali de auxílio na parte de fundos imobiliários. E aí surgiu a proposta de ficar fixo no time do TC e eu fui para lá, né? Para o TC Matrix. O Matrix
é a parte do TC, o CNPJ do TC, que é a nossa research, né? Nossa casa de análise. Hoje a gente tem 7 carteiras lá, sendo 5 de ações, uma ações US, 5 e 4 ações Brasil. A gente tem a carteira de dividendos, small cap e a carteira TC Matrix, que é um global ali, é um misto, é uma carteira origem, ela não é focada num nicho específico, é uma carteira global de investimentos, de ações Brasil, tá? Quando global é exposição setorial completa, tá? E depois temos 2 carteiras de fundos imobiliários que eu participo aí ativamente dos ativos. Como que a gente faz lá a seleção? Definimos alguns filtros, alguns critérios. Eu faço selection dos ativos. Como eu ainda sou analista técnico, eu não sou fundamentalista, eu não posso ainda assinar a certificação em si, a recomendação em si. Então eu apresento os ativos e as teses que eu entendo que são as melhores para o momento. Sou ali sabatinado, faço ali as explicações, as defesas dos ativos. Dos porquês, né? Dos porquês. E havendo aí concordância, a gente aprova a gente acaba aprovando. Só vou colocar meu notebook no mudo aqui. A gente acaba aprovando estes ativos, tá? Então até o momento não tive nenhuma reprova de nada que eu ofereci lá para a carteira. Tudo foi aceito e sabatinado pelos nossos fundamentalistas de ações ali, que acabaram também concordando com a tese de FIIs. E as nossas 2 carteiras hoje superam o IFIX, tá? Felizmente superam o IFIX. A gente tem 2 carteiras. Uma é a carteira de FIIs Blend, que ela é muito voltada para a retomada da economia, então ela tem uma composição que possui shoppings na carteira e também uma maior posição em lajes corporativas. Ela tem uma alocação, uma divisão setorial próxima do IFIX e tem um desempenho superior a ele. Então, ou seja, o stock picking foi melhor feito do que nós temos, de fato, no próprio IFIX em si. Tá? Então, ela supera o índice. No momento está negativa, como o IFIX cai, é uma carteira que começou no dia 3 de março, ela está negativa, mas ela está, mesmo negativa, tem um desempenho melhor, ou seja, cai menos do que o IFIX. Ela tem uma distância média aí de pouco mais de 0,6. Então, hoje você tem a queda do IFIX na ordem ali de... Agora o IFIX está subindo nos últimos pregões, na ordem de 1%. Aleluia, aleluia. Está subindo um pouquinho. Nossa carteira está aí com uma perda de 0,3, 0,2. E ela tem um yield médio superior ao próprio IFIX. O IFIX tem ali um yield hipotético no último mês de 0,6, aliás, 0,59, quase 0,6. E a nossa carteira está com 0,61. Tá? Depois a segunda carteira, que é a carteira de FIIs High Selection, que ela é mais voltada para a geração de rendas. Ela não tem uma expectativa de retomada, tá, setorial. Então, ela não tem shoppings na carteira, porventura, que foi muito impactada na pandemia, que teve uma diminuição de geração de receita de caixa. Então, ela não tem shoppings, ela tem lajes em menor proporção e ela acaba tendo mais valores imobiliários e fundos de contratos atípicos na carteira. Então, ou seja, o foco dela é o quê? É aluguel. É para quem precisa daquele rendimento mensal constante. E sendo assim, ela acaba tendo um yield também maior. O yield dela é de 0,66 ao mês, então é um yield bom. Ela tem uma posição menor de fundos, ela tem 8 fundos, enquanto a nossa outra carteira tem 13. E ela tem já um desempenho superior. Como ela tem esse caráter mais defensivo e menos exposição a lajes e não tem shoppings, ela demonstrou mais resiliência. É uma carteira que começou no dia 15 de março e tem tido um belo desempenho. Essa carteira está positiva e o IFIX ali no período está ali negativo ou bem próximo ali do 0 a 0 e essa carteira já está positiva, com um yield de 0,66. Então, assim, a gente fica contente com o trabalho que tem sido feito. As carteiras indo para 3 meses de existência, uma já completou 3 meses, hoje é dia 3, hoje é dia 4, ela completou hoje, ontem 3 meses já de jornada, é um tempo pequeno, a gente sabe, mas é um pé direito que a gente começou. Legal. E a outra carteira tem caminhado bem também. Tá? Então, assim, a gente está contente com o desempenho. Vamos fazer algumas atualizações na carteira. No máximo, trimestralmente, a gente atualiza a carteira. E vamos seguindo aí. Por que trimestralmente? A gente tem as atualizações do IFIX, que são quadrimestral, são 3 vezes. Então, a gente acaba tendo 3 meses para fazer alguns ajustes pontuais e também poder aproveitar algumas oportunidades. A gente entende que
Os ativos precisam de precisam de tempo para maturar uma tese, mas em 3 meses, dado o atual cenário de pandemia, a gente consegue fazer algumas adaptações, como tem muita emissão, muito fato relevante, a gente consegue fazer algumas alterações bem pontuais na carteira, objetivando uma melhor alocação nela ao longo do tempo. Felipe, muito bacana o comentário. Eu acho que até para quem está assistindo é bom de ver o processo que existe por trás de uma recomendação de uma carteira também. É legal quando você fala, poxa, eu faço uma avaliação e depois eu sou sabatinado, né? Existe uma tentativa de ver uma coexistência, né, do racional, do porquê que está sendo recomendado isso. Então é muito bacana e também fica aí para o pessoal uma outra alternativa também de carteira recomendada, né? Então isso é bacana, é bom saber que o TC Matrix está mexendo com isso daí também. Desejo sucesso nas recomendações, não tem 3 meses, né? Parabéns aí por esse período, mas que seja um período muito maior aí para a carteira, e a gente sabe quem está por trás aí, que é uma pessoa extremamente competente, assim como os outros integrantes aí também do TC. Né? E aí uma coisa que a gente sempre fala também, que eu ia comentar, fundos imobiliários eu acho que é muito bacana, principalmente quando a gente fala de carteira recomendada, porque tem esses 2 pontos, né? Você pode tanto ter uma valorização da cota, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala assim, poxa, às vezes a carteira está um pouco negativa, tudo, mas isso não significa que a renda passiva foi impactada. Né? Muitas vezes isso é uma coisa que o investidor, quando está mexendo com outro tipo de investimento que não tem essa periodicidade que o fundo imobiliário tem de pagamento de proventos, né, de dividendos, então muitas vezes você está negativo numa carteira pode causar aquele incômodo muito grande, né? Enquanto os fundos imobiliários, por mais que, dependendo do cenário macroeconômico, de outros fatores, possam ter uma desvalorização de cota, a gente sabe que a questão dos dividendos está associada aos seus inquilinos, né? Aos seus contratos, aos papéis que estão ali. Então, muitas vezes, um momento de baixa, quando tem um racional, quando tem uma avaliação fundamentalista, quando você acredita na gestão, pode ser a oportunidade de um aumento de exposição e, consequentemente, um aumento também no seu dividend on cost. Você concorda com isso também, Andréia? Como que você vê essa leitura aí também entre a carteira recomendada, né, e uma possibilidade de ganho por valorização de cota ou a manutenção do percentual do dividendo na renda passiva? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Felipe, mais uma vez. Gostei muito da técnica que é utilizada, né? Então, um analista que é técnico, ou seja, ele é mais gráfico, vamos dizer assim, né? A grosso modo, mas ao expor, ele é totalmente sabatinado, e aí vou puxar um pouquinho para o direito, porque aí ele entende como é ser sabatinado. E isso contribui bastante, porque por isso que ele falou assim, olha, eu não fui desaprovado, né, nas minhas teses, né? Isso tem muito a ver com o direito. Brincadeiras à parte, é muito interessante. Hoje eu não posso opinar nisso daí, eu vou concordar com tudo que vocês falam, tá? Mas, só fazer uma pontuação aqui bem rápida, interrompendo o André rapidinho. O próprio Rodrigo Medeiros já comentou que o futuro é de nós, advogados, no mercado, porque tem muito advogado no mercado e é a profissão, talvez, que mais tem, a faculdade que mais tem formandos, né? Saída na sequência de administração de empresas, então é normal que os advogados acabem migrando para o mercado de FIIs. Eu sou analista técnico, mas em breve vou fazer a prova de analista fundamentalista, e me tornando fundamentalista, eu vou de fato poder assinar pelas carteiras em si de FIIs, que a ideia vai ser essa, porém nunca deixarei de ser sabatinado e também de defender a tese, até porque é uma parte ali do comitê de gestão de montagem de carteiras, tanto para as ações quanto para os FIIs, a gente tem que defender teses entre nós ali, e tome pergunta, e tome cálculo de valuation, então assim, eu estudo bastante fundamento também, no momento eu sou analista técnico, mas em breve espero me tornar aí um analista pleno, tanto técnico quanto fundamentalista. E para FIIs, eu não utilizo análise gráfica, tá? Deixar isso aqui bem claro para todo mundo. Para FIIs, eu olho fundamentos, tá? Mercado imobiliário como um todo, e aí eu apresento as argumentações, e aí uma vez que haja concordância do time ali, o Hugo,
Hugo Queiroz, né? O próprio Carlos André, que chegou agora conosco, enfim, o gestor, o nosso head de análise ali, havendo aí concordância sobre os ativos selecionados, a gente põe na carteira. Tá? Legal. Andréia, a sua conclusão? Não, então, não, sim, é que quando você fala analista, né, como você não pode assinar, né, então você fica numa posição que você tem que defender os seus fundamentos, suas teses, mas você não, digamos assim, você não é certificado naquela posição, né, mas que o direito realmente ajuda. E deixa eu aproveitar esse gancho, né, que a gente está falando do direito e já fazer a pergunta aqui para o grande Felipe. Felipe, essa é uma das curiosidades, né, que a gente tem, que eu acredito que o público também vai ter agora nesse momento que a gente está falando com relação à advocacia, tudo. Cara, como que foi para você esse processo? Né, um cara formado, advogado, com a carteira da OAB, fazer essa migração para a questão do mercado financeiro. Comenta um pouquinho com a gente como que foi isso, como que surgiu esse interesse e como que foi essa transição, porque eu imagino que para você não deve ter sido muito fácil fazer esse câmbio aí, né, essa mudança de carreira. Comenta com a gente um pouquinho como que foi esse processo. Então, quem me motivou a entrar na Bolsa foi um ex-namorado da minha mãe. Ele foi gerente de banco por muitos anos, 20 anos mais ou menos. Aí ele sai do banco e tem ali um capital na mão e vai investir em renda variável e consegue tirar ali os rendimentos mensais dele, também porque ele tinha muito tempo de banco, você foi uma pessoa contida financeiramente e vivia daquilo, e me chamou muita atenção e ele foi um incentivador para que eu passasse a estudar investimentos. Comecei em renda fixa em 2016, Tesouro Direto, e já em janeiro de 2017 entrei na renda variável com ações. E me apaixonei e entendi que eu tinha que estudar de tudo um pouco, né? Eu não podia ser uma pessoa que fosse ali, soubesse só de uma coisa ou outra. Eu realmente gostei de mercado de investimento, mercado financeiro, e resolvi estudar tudo de mercado financeiro. E aí, estudando tudo, eu fui para ações, fui para FIIs, estudei de tudo um pouco, e aí eu decidi que eu realmente queria migrar de área no final de 2019. E falei, bom, vou precisar certificar. E uma coisa é você estudar para você mesmo, o seu conhecimento. Uma outra coisa é estudar para certificação. E eu não queria começar de CPA 20, eu queria começar de CEA no mínimo. E ir de zero a CEA foi bem difícil para mim. Foi realmente bem custoso. Mas depois que eu passei no CEA, eu levei aí alguns meses estudando. Depois que eu passei no CEA, depois do CEA para o CNPI foi muito fácil, foi muito tranquilo. E realmente foi bem tranquilo. Nesse meio tempo, quando eu ativei o meu consultor CVM, o consultor CVM, ele pode fazer recomendações, só que ele faz recomendações individuais de investimento, diferente do analista em si. Ele faz ali as recomendações individuais dele e foi bom pegar corpo. Aí eu já comecei a trabalhar lá no escritório do Safra, prestando serviço ali de consultoria, de FIIs, até mesmo para os próprios assessores, para ir colaborando. E fui ganhando tração, fui ganhando corpo, estudando, passando numa prova, passei em outra, e aí veio a chance de ir para o TC, né? E aí realmente a coisa aconteceu. Mas para mim o grande difícil foi a primeira prova. Foi realmente sair daquele estudo para você investir para você mesmo, né? E agora o estudo técnico de certificação, a dificuldade foi ali. Principalmente para mim foi matemática financeira. E ali quando eu fui estudar Sharp, Alpha, Trainer, Sorrentino, fui estudar outros... você vai estudar ali a parte de gestão de risco, então você vai estudar fronteira eficiente, Markowitz. Então, assim, aquele ponto foi um certo choque para mim. Agora, a parte de legislação em si, de uma maneira geral, até de fundos, foi bem tranquilo, tá? Então, assim, foi trabalhoso a primeira prova, quando você realmente sente o baque da mudança. Depois, correu bem, tá? E incentivo todo mundo que quer trocar de área, troque de área. Eu fui fazer a minha mudança de certificação com mais de 30 anos, tá? Nasci em 88, em abril de 88, já tenho 33 anos completos recentemente. E quando a minha primeira certificação foi já em 2021. E quando você tem mais idade, você não pode deixar o tempo passar. Então é o seguinte, eu prestei uma, depois de 2 meses fiz a outra, a primeira prova do CNPI, que é a prova de conhecimentos brasileiros,
E da prova de conhecimentos brasileiros para a prova de analista técnico, passaram-se 3 semanas e passei também. Todas as provas eu passei de primeira. Então, se você é novo, aproveite o tempo a seu favor, preste provas na sequência. Se você já está com um pouco mais de idade, aproveite o tempo a seu favor, preste provas na sequência. Ou seja, independente da sua idade, estude e faça as provas em sequência. Não deixe o tempo passar. Poxa, cara, isso é muito bacana, assim, e aí também era um ponto que a gente tinha marcado aqui, né? Não só a mudança de carreira, mas a busca por certificações. Eu acho que isso é muito legal e queria te dar o parabéns aí pelas conquistas, pelas certificações, por ter sido esse processo, porque isso mostra dedicação, né? E muitas vezes a gente comenta, né, André, que a gente acaba escolhendo uma área de trabalho, uma área de formação muito cedo. Às vezes a gente não se conhece plenamente e aí a gente acaba entrando em algum tipo de faculdade, alguma coisa do tipo, que no futuro não é o que dá prazer, não é o que a gente acaba tomando como um norte de trabalho. Então isso eu acho que é ainda mais louvável e parabéns, porque não é uma mudança fácil, né? Teoricamente você está saindo de um ramo de atividade para outro totalmente diferente, e é o que você falou, se a pessoa não tem dedicação, se a pessoa não tem o esforço e não tem a vontade, acaba não saindo nada. E muito pior, se não tem atitude, porque vai continuar fazendo algo que a pessoa não gostava, né? Então, parabéns de novo. Eu acho que, André, você também gostaria de estender algum comentário para o Felipe, porque isso também é muito louvável, né? Não, parabéns, com certeza. Nossa, é uma mudança radical, porque na faculdade de Direito você não tem matemática. As pessoas fogem das poucas disciplinas que você precisa usar um pouco de cálculo, que é direito trabalhista e direito tributário. As demais não são. Aí quando você faz essa mudança tão radical assim, no qual você não teve contato com matemática financeira, e mesmo assim você vai, batalha, estuda, passa de primeira e na sequência já emenda uma outra certificação, ou seja, uma qualificação uma atrás da outra, mostra aí um empenho e só tenho a dizer parabéns e que continue assim. Que legal. Obrigado, pessoal. E Felipe, uma coisa, dentro das certificações também, dos trabalhos que você está fazendo, um chamou nossa atenção que é a questão de ser consultor da CVM, né? Então, ao longo dessa semana, a gente viu aí também um dos processos de subscrição de um fundo extremamente grande em logística, que sofreu uma suspensão por determinação da CVM, porque não estava considerando um fato relevante no seu processo. E eu acho que isso foi um choque no mercado, porque muitas vezes você escuta assim, fundo grande, o cara faz emissão sem ter pipeline, qualquer coisa que o cara fizer, o pessoal vai aprovar, vai dar 100% de captação, e de repente vem a CVM com uma recomendação dessa, foi feita a suspensão e obrigou o fundo a rever o que estava sendo feito, como que ia fazer, a revisar o processo. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente a importância da CVM para o mercado como um todo, e esse exemplo realmente mostra, pessoal, para quem está aí do outro lado, que existem regras, que existe uma verificação e que o mercado é controlado, né? Não é uma feira, não é cada um faz o que quer. Felipe, quais que seriam as suas observações sobre isso que aconteceu e da importância da CVM para um processo não só de fundos imobiliários, mas para a questão aí de renda variável como um todo? Eu vejo como fundamental. Até vale mencionar que conforme o mercado cresce, eu vejo o órgão fiscalizador mais atuante, né, a CVM ali. A gente vê também outras empresas, a Anbima é uma instituição privada, ela não é governamental, mas ela também tem se aperfeiçoado constantemente. A gente observa agora um ponto que faz preço nos FIIs, digamos assim, que foi agora um manual de precificação de CRIs, agora definido pela Anbima. Antes, cada gestora tinha uma maneira própria de precificar, então está sendo padronizado. A gente observa a própria Anbima vindo com regulações novas, com legislações novas, alterando instruções CVM. A gente entende que, por ser um órgão público, ele depende de concurso para fazer novas contratações de pessoal, às vezes até por conta de uma questão de dinâmica, serviço público, de folha, de todo a questão de custo do servidor público, ela não consegue expandir, não tem braço, não tem ali um corpo para acompanhar o mercado como um todo, mas ali o que está à disposição dela, eu vejo que ela acaba fazendo, tem ali um órgão de denúncia para você levantar aqui algumas
dúvidas que você tem sobre acerca de qualquer fundo, de qualquer atuação no mercado, e a gente observa que ela tem atuado principalmente com alguns influencers, algumas pessoas que faziam algumas recomendações, às vezes travestidas, que obviamente não é o caso da gente aqui, mas a gente viu, até editou algumas recomendações nesse sentido. Veio depois a instrução CVM número 20, agora recente, para adequar a maneira de um analista atuar. Hoje mesmo eu falo por uma questão de norma de compliance, né? Hoje foi um marco lá no TC Matrix que todo mundo teve que fazer ali uma zeragem de ativos que não estavam nas nossas carteiras recomendadas. A gente só pode atuar comprando aquilo que a gente recomenda, até por uma questão de norma e de boa ética. Vamos pensar o seguinte, a gente faz uma análise completa do que a gente entende que é os melhores ativos para os nossos clientes. Por que eu vou ter ativos diferentes na minha carteira? Não faria sentido. Se eu entendo que naquele momento aqueles são os melhores ativos, por que eu teria um ativo diferente? Então, não. Então, a gente teve uma ordem de alinhar nossas carteiras, as carteiras do próprio TC, e aí a gente fez essas mudanças, a gente tem regras de atuação, prazos. Se eu recomendar um ativo, eu não posso negociar ele por 5 dias. Se eu operei o ativo, eu não posso recomendá-lo por 30 dias. E se eu recomendei compra, eu não posso operar em sentido contrário à minha recomendação por 6 meses. Tudo isso é fiscalizado. A gente faz alguma operação no mercado, avisa-se o compliance remete para os órgãos fiscalizadores. Então, ou seja, é uma regulamentação firme que tem que ser feita até para evitar um front-running, para evitar qualquer problema de mercado que a gente tem. Para quem não sabe, front-running é o quê? Eu sei que um ativo vai andar, eu sei que tem ali... Talvez front-running não seja o melhor termo, porque front-running é quando eu tenho uma informação privilegiada e eu opero para mim antes de operar para um cliente. Mas assim, eu faço uma operação e depois recomendo para um cliente. Pode até ser meio que um front-running, embora não seja talvez a definição técnica mais perfeita que se encaixar o caso, mas talvez para analogia se equipare, né? Eu compro um ativo e recomendo que você compre. Então, ou seja, eu tenho ali uma certa vantagem. Então, a gente tem todas essas regras, essas métricas que a gente tem que seguir de mercado, de segurança do mercado, de transparência, até para trazer mais segurança para os investidores, até para nós mesmos que atuamos aí na análise. Cara, de novo, muito legal esse teu comentário, porque é justamente isso que a gente fala, né? Por exemplo, teve recentemente no setor de logística, né? A recomendação de venda do XPLG para ir para o PATL de uma casa, e aí depois, em menos de 3 meses, saída do PATL para ir para o BRCO, né? Então, a gente escutou muitos comentários, pô, né, dentro dessa linha que você está comentando. Aí fica fácil, porque recomenda uma coisa, o mercado reage na hora, recomenda não sei o que, o mercado reage na hora. E aí é justamente isso, pessoal, que ele está comentando. Por mais que o analista faça isso, quando a casa é séria, quando a casa está comprometida aí com questão de compliance, né, de não ter conflito de interesses, olha a questão que acontece, você tem restrições naquilo. Então é fato, existe hoje uma quantidade de investidores com uma dependência muito grande de carteira recomendada, até pela questão de escassez de tempo, pela questão de falta de conhecimento, pela questão de existir ótimos profissionais que fazem esse trabalho e que ajuda muito. Então é natural, quando existe uma recomendação de compra ou de venda de um ativo, o mercado vai balançar. O mercado vai, dependendo da força que a casa de research tenha, vai fazer algum tipo de efeito ali. Mas é o que a gente está sempre conversando, né? A pessoa precisa ter o porquê que está tomando a decisão daquele aporte, por que está trazendo aquilo para a custódia dela. Nem sempre uma recomendação que o Felipe dê ou que outro analista dê vai ser o melhor para a sua carteira. Você tem que ter o racional ali por trás do qual que é o teu foco. Eu quero ganho de capital, eu quero renda passiva, eu acredito na questão do fundamento ali do fundo imobiliário, eu gosto dos ativos envolvidos, eu gosto da gestão, eu gosto de como as subscrições são feitas, né? Eu gosto de como ele aloca o capital. Então tem várias outras coisas envolvidas ali. Porque a gente se preocupa um pouco, Felipe, às vezes,
tem alguns comentários que a gente recebe dos nossos clientes, tudo, poxa, teve recomendação de venda, aconteceu alguma coisa, algum fato relevante, vai acontecer alguma coisa no mercado. Não, às vezes a avaliação que está sendo feita não é mais proveitosa naquele momento, existe algo melhor. Mas é o que a gente fala da individualidade dos investimentos, né, Andréia? Da gente ter realmente o conhecimento e saber da onde a gente está colocando o nosso dinheiro e qual que é o objetivo. Eu costumo brincar um pouco que dinheiro mal investido é pior do que dinheiro gasto, porque às vezes a pessoa acaba fazendo qualquer coisa com dinheiro ali e não sabe nem para onde está indo. Concorda com isso também, André? Que precisa ter essa individualização aí do conhecimento, saber aonde você está investindo e com certeza utilizar um material de recomendação para conciliar tudo isso no mesmo local? É importante você ter um norte, né? Do que realmente está acontecendo no mercado, mas a tomada de decisão é sua. Então, aquilo tem que fazer sentido dentro do contexto para você. Então, se naquele momento, aqueles ativos, eles não perderam os fundamentos que você acredita que eles tenham, que você estudou para aquilo, então você vai continuar com aquele ativo, né? Você não vai ficar trocando de ativo apenas porque uma casa ou outra recomendou. Então, você tem que fazer adaptações ao longo do tempo conforme você traçou a sua estratégia. E eu brinquei isso com a questão do XPLG e do PATL, gente. XPLG eu sou cotista, gente, é o meu nariz. Eu sou cotista, não estou recomendando nada, é uma coisa que eu tenho na minha carteira. E aí quando o pessoal começou a ter essa recomendação de venda para o PATL, muita gente chegou para mim e falou assim, pô, você vai vender, o que você vai fazer? Eu falei, nada. Eu falei, eu continuo acreditando na gestão, eu gosto dos ativos envolvidos, eu gosto do resultado. Se baixar o preço, eu vou diminuir meu preço médio. Aí o pessoal olhava para mim e falou assim, poxa, mas é a XP que está recomendando a venda. Eu falei assim, tudo bem, a XP não é dona da minha carteira, né? O dono da minha custódia sou eu, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que vir também a público falar, porque é exatamente isso, não é uma figura pública, por mais forte que seja, ou uma empresa de corretora, uma casa de research, por mais forte que seja, que muitas vezes vai saber o que é melhor para a tua custódia, o que é a tua carteira. Então, né? Assim, de ter a sua linha de raciocínio e usar desses trabalhos, dessas avaliações para conseguir fazer uma combinação disso, né? Para, no máximo, você conseguir falar, olha, eu tenho o meu racional corroborado por uma outra pessoa, que foi avaliado por outra pessoa e que tem um norte de mercado a ser tomado aqui. Mas isso é muito importante. Felipe, o que eu queria também ver contigo, né? Você, dentro da linha de investimentos, de estudos, das certificações, você acabou vendo várias formas de investimentos, várias formas de trabalho. E os fundos imobiliários, né? O que te chamou de tanta atenção nos fundos imobiliários que te leva hoje a fazer esses trabalhos que você faz, o giro semanal, tá por dentro de tudo que está acontecendo, carteira recomendada. Como que o FI te conquistou? Fala um pouquinho pra gente aí como que foi esse amor. Olha, eu entendia ali um pouco de tudo, lia um pouco de tudo, li um livro de FIIs, o livro do professor Rony Antônio Mendes, e eu falei assim, bom, eu vou sintetizar esse livro aqui em alguns mapas mentais para eu conseguir entender melhor a dinâmica de um mercado imobiliário, de um FII. Eu fiz vários mapas mentais, fiz contato com o autor depois, que ele botou no Instagram, olha, eu fiz aqui uns mapas mentais e tal do seu trabalho. Ele gostou, pediu para eu encaminhar para ele, e ele gostou da ideia e falou, pô, você tem talento, você fez um negócio legal aí, e me fez alguns elogios, eu falei assim, pô, legal, sabe que você bota fé em você mesmo? Pô, legal, tipo, uma palavra de fora que serviu como motivação. Eu comecei a estudar cada vez mais, meu pai é engenheiro civil, é aposentado, até que eu sou criado dele, mas é engenheiro civil, então eu acompanhava ele em algumas obras, meu pai mexia muito com loteamento, trabalhava numa urbanizadora, e aí eu acompanhava um pouco, tinha uma noçãozinha ali, e fundos imobiliários é muito mais fácil de você compreender do que uma empresa, uma ação Sim, em si. com certeza. Né? Se a gente for reduzir ali ao básico, fundo imobiliário nada mais é do que um imóvel, um locador ou um locatário. Um contrato, que é a minha parte, que une duas pessoas, dois entes ali, né? Então, era uma dinâmica um pouco mais simples de entender do que entender uma ação em si. E aí eu vi nessa simplicidade, além do mais, a geração de rendimentos mensais e também a cultura do brasileiro de investir em imóveis, que é uma coisa até que vem de familiares, geralmente todo mundo conhece
alguém que ficou rico, construiu ali 1 ou 2 casinhas de aluguel e ganhou dinheiro com isso. Então todo mundo quer isso. E só que agora o custo do terreno subiu, o custo de construção subiu muito, agora impactado pelo dólar. E uma maneira mais fácil e inteligente de se investir em imóveis é através de fundos imobiliários. E aí eu fui gostando, via que tinha muita oportunidade, fui me especializando, vi que era uma área que poucas pessoas se dedicavam ao estudo, então em geral estava em franco crescimento, expansão, e eu fui me dedicando cada vez mais e consegui aí galgar o meu espaço ainda, que pequeno, crescendo cada vez mais, para falar sobre fundos imobiliários. Felipe, cara, eu acho isso fantástico também, porque a gente, esse ponto que você comentou, a gente cresce, né? Exatamente ouvindo isso. Pô, quando você tiver dinheiro, tal, olha, compra alguma coisa para alugar, constrói alguma coisa, compra um terreno, compra uma casa e vende. Então eu acho que essa associação com fundos imobiliários, ela é muito gostosa porque a gente tem isso na cabeça meio que na educação que a gente recebeu, né, que era a cultura do ter, né, de ter uma casa, de ter um bem, de ter um imóvel. Então eu acho que a gente já tinha esse mindset na cabeça, mas o fundo imobiliário ele veio para desconstruir que você precisava ter muito dinheiro para isso, né? Então, a partir do momento que você tem cotas democráticas, poxa, R$ 100, R$ 10, tem fundos mais caros, mais baratos, mas você consegue estar exposto a um monte de coisa, né? Há muitos inquilinos, há vários modais de operações, logística, laje corporativa, shopping e N outras coisas, a partir de investimentos que a gente não imaginava. Porque, olha, pensa bem, né? Se você for falar, poxa, você junta lá 200, 300 mil reais para você comprar uma casa, né? Ou que seja um valor menor. Você depende que tenha um interessado naquele momento, naquele local, naquele intervalo de tempo. E os fundos imobiliários, eles vieram para deixar isso de uma forma muito mais tranquila, né? Hoje, com a facilidade do home broker, questão de você conseguir acessar pela internet, pelo notebook, pelo celular, isso traz uma forma de investimentos que eu acho que combina o que a gente já tinha no passado, a sementinha do, olha, vamos ter alguma coisa, vamos alugar alguma coisa no futuro com isso. Andréia, você também vê dessa forma a questão de ter essa raiz um pouco do ter, da construção, de fazer alguma coisa para vender e que as cotas se tornaram de uma forma muito mais executável aí, de uma forma muito mais tranquila para os novos investidores? Realmente, né? A cultura brasileira é ter, né? Principalmente no final de 1970, que foi muito popularizado isso, né? Você precisa ter um imóvel, né? Se você, quem quer casar, tem que ter casa. É muito cultural brasileiro, né? E os fundos imobiliários, eles democratizaram de uma forma muito mais barata, ou seja, muito mais pessoas podem ter acesso a diversos imóveis e não tendo a necessidade de ter um valor tão alto para ter apenas um imóvel e receber um aluguel e que não sabe se vai receber daqui 6 meses, daqui um ano, em relação àquele imóvel comprado. Então, os fundos eles vieram democratizar uma forma de você receber uma renda passiva e no qual você consegue aí estar bem diversificado. E Felipe, a gente teve um crescimento aí no número de investidores de fundos imobiliários praticamente de 2019, né? Final de 2019 para cá, a curva de crescimento de investidores em fundos imobiliários ela foi praticamente uma crescente. E aí quem entrou em 2019 para cá em fundos imobiliários pegou acho que tudo que podia acontecer na Bolsa de Valores, ou quase tudo, aconteceu nesses 2 anos. Então o cara já fez um curso avançado aí, tentando entender o que estava acontecendo, já fez tudo aí, né? Então, foi o verdadeiro API. O verdadeiro API, o teste de investidor ali, de suporte de risco foi ali. Exatamente. Não teve stability melhor do que ser circuit breaker, ainda digo mais. Se a gente for pegar para ver, circuit breaker é só em ações. Quando tem ações, eles tendem para FIIs para a bolsa no todo. Mas teve um dia que os FIIs caíram mais de 10% e não entrou em circuit breaker, porque FIIs não entra. Não entra. Então continua a sangria ali, as ações rolando, também beirou um circuit breaker, mas não teve. E os FIIs ali, ó, tome lambada. Acho que o IFIX naquele dia ali caiu uns 12%, 13% e não teve
nenhuma pausa, nenhum refresco, tá? Acho que foi março ou abril, acho que foi entre março e abril de 20, não foi? Que teve realmente, cara, descidas impressionantes e foi exatamente o que você falou. O cara que preencheu o API lá e falou, não, vou ver o que é isso daqui, olha, teve que voltar e preencher de novo, porque aprendeu realmente no skin in the game, né? A pele no jogo lá o tempo todo. E aí, pegando justamente esse gancho, 2020 a gente teve aqui no Brasil o impacto principalmente aí do início do Covid, olha, não vai chegar, vai ser uma coisa simples e veio para o Brasil. E 2021 a gente está vendo aí a questão do reflexo da segunda onda. Mesmo assim, todas as vezes que a gente vê os relatórios mensais que a B3 divulga para o mercado, a gente vê crescimentos do número de investidores. Hoje um pouco mais conservador do que foi há meses atrás. Mas você acredita que a gente tem condições aí de chegar em 2 milhões de investidores? Ou é uma coisa que vai demorar agora e você acredita que o mercado vai ficar mais flat aí, vai ficar com quem realmente está no mercado hoje? Olha, a gente observa que aliás, os 3 primeiros meses do ano teve um crescimento constante de 50 mil investidores por mês, tá? Não é na média, foi realmente bem próximo, não teve uma oscilação muito grande. Janeiro foi 50 e poucos mil, fevereiro 50 e poucos mil e março 50 e poucos mil investidores. Abril, 32 mil, se não me falha a memória. Então, abril já assistiu uma queda mais forte. Eu acredito que a gente tende a manter agora esse patamar aí de queda, acho que a gente pode ficar aí. É difícil estimar um número, né? Porque o que impacta muito também novos investidores é o dividend yield, performance do IFIX e também a quantidade de emissões, né? Porque o dinheiro de emissão, ele nem não tem dinheiro novo para colocar. Então, ele vende no secundário para entrar na emissão. Fazendo isso, a gente vê as cotas caindo. Se as cotas caem, um novo investidor que é muito viciado em olhar tela, em olhar número, em olhar rentabilidade... Amigo do home broker. Amigo do home broker, ele fica hipnotizado ali pelo piscar do verde e vermelho. Esse vai sofrer um pouco mais ali para entender a dinâmica do jogo. Não vou nem dizer jogo, porque bolsa não é jogo, mas assim, entender a dinâmica do investimento em bolsa. E ele tende aí, talvez, a ter uma evasão um pouco maior. Agora, o que eu acho, aquele investidor que entrou em 19, que já passou por 2020, ele vai continuar conosco. Tá? E novos investidores virão. A gente observa que o IFIX também tentou cair agora, acusou um pouco abaixo dos 2.800 pontos, já volta para 2.820, retoma um pouco o movimento de queda que ele tinha apresentado. A gente vê um pouco aí essa situação defensiva. Eu gostaria muito de ver o IFIX fechar o ano positivo. Hoje ele está aí perto de 1% negativo no ano. Gostaria de ver ele fechar positivo. E por que não até acima da inflação? Difícil esse cenário. Para ele voltar para o topo histórico, teria que subir em torno de 15%. Também é uma alta expressiva. Está longe. O CAGR, né, que é a taxa média de crescimento anual composta do IFIX, está na casa de 10,5% ao ano. Ou seja, precisaríamos de 1 ano e meio, considerando o retorno médio histórico dele, para voltar para o topo histórico. Ou seja, isso só aconteceria lá para janeiro de 23, o que também é algo... a gente pode pensar, não longe, mas assim, que quando você fala para o investidor de primeira viagem, que acabou de chegar, você vai voltar para o topo histórico em 23, e ele observa que o Ibovespa nos últimos 90 dias andou 15%, ele fala, opa, fiz uma furada, eu vou para as ações, né? Então, eu acho que, sem querer fazer nenhuma previsão, mas levando em conta as variáveis, e são essas variáveis que vão trazer tranquilidade para nós enquanto investidores, vamos focar no quê? Eu monitoro muito quantidade de emissões, para ver o quanto de dinheiro sai do secundário para ir para uma emissão. Então, o ideal seria o quê? Emissão secar, no meu ponto de vista, ou voltar para um nível mais normalizado. Em sentido, cada vez mais emissões 400 e um volume maior. Até o próprio ano de 2020 foi, em termos de emissão 400, maior do que 19, com captação maior. Quando a gente considera 400 e 476, as duas ofertas que tem a pública e a restrita, essas duas chegou bem perto de 19, mas assim, teve uma captação boa também, na ordem de pouco mais de 30 bi.
Outro ponto, muito fundo sendo criado. Quanto mais fundo você tem, a pessoa acaba vendendo, saindo daquele fundo tradicional, migrando para um fundo novo. Às vezes o fundo demora para incorporar o IFIX, porque para entrar no IFIX é por um critério de liquidez. Então, às vezes você vê o IFIX caindo, eles estão vendendo fundos do IFIX para comprar fundos fora do IFIX. Então dá uma impressão que o mercado de FIIs cai, mas não é que o mercado de FII está caindo, o IFIX está caindo, mas você vê novos fundos surgindo. Em quantidades de fundos, números de fundos absolutos, a gente já tem mais do que os REITs nos Estados Unidos. Agora, nosso market cap é pequeno. Então, talvez devêssemos pensar numa, eu não vou dizer limitação pelo regulador, porque aí é interferir na liberdade pública de cada um querer criar o seu próprio fundo. Mas eu penso que nós, enquanto indústria de FIIs, seria mais proveitoso para o investidor menos fundos e fundos maiores do que um monte de fundo pequeno que demonstra mais fragilidade. Enquanto nos Estados Unidos a gente tem REITs com mais de 6 mil imóveis, se a gente pega aqui um HGRU, um RBVA, e aqui eu estou dando como exemplo, tá? São até um próprio TRXF, que é um fundo grande em termos de números de imóveis, trazem uma maior segurança. Agora, que se a gente encontrar um fundo com 200, 300, 400 imóveis para um pouco mais de segurança, né? Eu acho que a nossa indústria vai se transformar muito ainda, está num passo de transformação que tende a mudar cada vez mais. Mas, bom, acho que eu me alonguei muito aqui na resposta. Tá excelente, até porque tem ótimos pontos também aí da tua fala, que eu também queria comentar. Pode terminar, porque assim, tá muito legal o que você está falando e eu concordo em gênero, número, grau. Pô, que bom. Então, assim, primeiro, quantidade de fundos, quantidade de oferta. Taxa de juros importa, mas não é o principal fator de importância, de determinação. Eu escrevi um texto lá no TC School sobre isso. A taxa de juros e Selic, taxa de juros, né, que é a Selic, e o IFIX. A gente tem uma correlação negativa entre eles, mas em alguns períodos chega a ficar até correlação. A correlação é negativa, mas em alguns momentos chega a ficar positiva. Tá? Ainda que seja uma correlação positiva fraca. A gente acaba tendo. No geral é negativa, mas não é o principal fator. Então, taxa de juros vai subir, a gente sabe. Saiu agora o boletim FONC segunda-feira, final do ano a expectativa é de 5,75. A inflação já está acusando aí para 7% na acumulada de 12 meses, tá? 7 e pouquinho para 12 meses aí. Então, qual que é a atenção que a gente tem que ter hoje? Primeiro, fundos com bons locatários e contratos fortes que vão trazer a obrigatoriedade deles segurar essa inflação. O IPCA ele é assegurável pelo fundo. Você pega uma empresa de alta nota de crédito, que tem um imóvel importante para a operação dele, bem localizado, ele não vai trocar aquele imóvel por uma questão de corretor monetário, sendo IPCA. Então, mais do que nunca, foca em qualidade imobiliária, rigidez do contrato, típico a típico, se for típico, quais são as multas que estão por trás dele. Aí está falando um pouco mais de seleção de ativos, aqui não seria o foco, mas assim, o que pensar para o IFIX então? Quantidade de fundos, emissão, taxa de juros importa e talvez seja um dos principais fatores, mas não é o único fator. Agora, vamos ver também o quarto fator importante é novos entrantes, ou dinheiro que migra para os FIIs. E aí é importante o quê? Essa redução da emissão já faz aquele 0,6, em vez de ser destinado para uma emissão, voltar para o IFIX. 0,6 ao mês já segura bem a vol do IFIX, já segura bem o patamar. Bom, vamos pensar em um cenário muito pessimista. A gente está com um Selic aí de praticamente 4,25 já. Daqui a 3 semanas, a próxima reunião da Selic. 4,25 de Selic. E o IFIX hoje a 2.820 pontos. Vamos pensar no IFIX a 2.800 com 4,25. O nosso último topo histórico foi com Selic a 4,25, só que tinha um diferencial. Naquele ano entraram mais de 600 mil investidores, eram menos fundos, fundos. O IFIX ele tinha mais fundos nele, o IFIX tinha 120 fundos, 120 fundos. E pouco. Hoje ele está com 97 fundos, então assim, o IFIX está menor, então, ou seja, tem fundo que tem dinheiro, tem PL que está fora dele. Tá? Então, são alguns pontos de atenção que a gente tem que ter. Tá? E outra coisa, nunca tivemos uma diferença em valor contábil tão grande quanto temos hoje, entre valor contábil e de mercado. Tem assimetria, tem assimetria,
tem oportunidade. Foquem, façam um bom stock picking, se dediquem agora. Hora de pegar barganhas. Se não quiser, assina lá o TC Premium, vem com a gente acompanhar nossa carteira que é sucesso. E usa a plataforma da EMA5 junto, que é sucesso também. Também, com certeza, com certeza. Ô Felipe, e dentro disso que você está falando, achei fantástico essas correlações, porque todas as vezes que a gente tem essas conversas, a gente aprende muito, né? Então, poxa, eu fico muito feliz, foi o que eu falei para você, continua, porque para mim está sendo uma aula também. Porque todas as vezes que a gente olha, a gente acaba ficando um pouco viciado no que a gente está vendo, no que a gente está monitorando no dia a dia. Então é muito rico quando a gente pega uma outra pessoa que tem o grau de conhecimento que você tem, as suas experiências, e você trouxe pontos muito importantes. E aí, dentro do que você está comentando, me chamou a atenção, por exemplo, esse ponto que você está falando das subscrições. Hoje a gente vê, de 2 anos para cá, ou praticamente do ano passado para cá, a quantidade de novos fundos que surgiram, a quantidade de fundos que caminharam de um processo de subscrição para outro logo na sequência. A gente brinca que o cotista acabou de estourar a champanhe da nova cota, terminou o pregão, já, ei meu Deus, vai começar tudo de novo. A gente teve fundos anunciando fatores de mais de 399%. Então a gente teve de tudo nesse período, e como você está comentando, muitas vezes esses fatores acabam sendo falados de uma forma muito dispersa, que falta às vezes essa conexão que você fez de tudo, né? De falar, olha, não só o IFIX está acontecendo isso, mas hoje ele tem uma composição diferente do ano passado, diferente de quando a gente tinha uma Selic por volta dos 4 e alguma coisa no nosso topo histórico do IFIX. Então tem várias coisas, várias peças de quebra-cabeça que investidor, você que está do outro lado, tem que colocar um pouquinho, tem que alinhar, tem que começar a montar esse quebra-cabeça para fugir cada vez mais de vídeos, como a gente sempre fala, cheios de caras e bocas, que qualquer coisa que acontece parece que vai acabar o mercado, que a cota vai cair por 50%. Tenham calma. Investir, é o que o Felipe falou, não é um jogo, não é aposta. Quando você está fazendo um investimento, você está tomando uma decisão para o futuro da sua família. E aí outro ponto também que eu achei legal da tua fala, Felipe, a gente está vendo diversos fundos, né, e esse foi um tema até da semana no EMA News, que acabam tentando girar o mercado, que eles vão lá e contratam um formador de liquidez. Então o fundo chega, contrata uma corretora que vai ficar ali no mercado fazendo negociações para manter ali uma liquidez do fundo. E aí o que que você está comentando. Hoje está abrindo tanto número de fundos, tanta coisa, né? Está parecendo partido político no Brasil, né? Tem para tudo quanto é gosto, tudo quanto é jeito, um monte de figura pública falando sobre um monte de fundo, e isso acaba muitas vezes assustando os investidores. A gente teve caso aí do Chuchu aí, né? Chuchu 11, que foi negociado a 150 e chegou a 102, 103. E aí, às vezes, um cara que pega esse fundo aí, norteado por figuras públicas, que muita gente estava falando, beleza, vou apostar porque vou acreditar no fulano. E aí toma um baque de 40, de 30 reais por cota. Qual que é o reflexo disso? Será que você vai perder esse investidor? Será que ele vai ter maturidade para falar, olha, poxa, realmente comprei com ágio muito grande, poxa, olha, da próxima vez eu não vou fazer isso? Muitas vezes você vai perder esse investidor, que aí vai sair e vai falar o quê? Aquelas falácias que a gente sempre fala. Que é sorte, que bolsa de valores é só para quem tem muito conhecimento, que é só para quem tem muito dinheiro, e na verdade é a base do trabalho que vocês fazem que a gente faz do outro lado. Vocês têm lá o TC School, né? Então é o quê? Para você trabalhar na formação de um investidor. Aqui na EMA5 tem o curso zero, então assim, a gente também trabalha na formação de quem está do outro lado. Pessoal, não é só escolher 4 letrinhas e o número 11. Tem um monte de coisa por trás disso, e é o que os dois aqui são especialistas, né? Questão da economia, como que as taxas se combinam, né, André? Você que gosta muito de falar isso, no que FIA é esse, tá? Felipe, ela sempre faz uma avaliação macroeconômica do que está acontecendo. Então é justamente isso, pessoal. Qualquer tipo de investimento, né? Seja ele ações, ETF, BDR, REITs, fundos imobiliários, você precisa entender o racional do que você está investindo por trás, né? Porque qualquer momento pode ter um problema, certo, André? Então é o tipo de coisa que tenha um racional da sua decisão, concorda? Concordo em gênero, número e grau. É exatamente isso, concatenando, porque
pontuou com o que o Felipe falou, entendeu? Há muitas variáveis ali que vocês têm que observar, e principalmente o histórico das coisas, como vem acontecendo. Claro que o que aconteceu no passado não é garantido que vai acontecer daqui para frente, porém, é um embasamento, é uma estruturação do que você pode esperar do que vai acontecer daqui para frente. Outra coisa, quando você entra com investimento, quando você cria uma estratégia, você pensa no longo prazo. Então, não é para daqui 1 ano, 2 anos, é para daqui de 5 para frente. Então, você tem... E, claro, vai haver ciclos econômicos, vai haver quedas, vai haver aumento mudança de governo, mudança de governo. O ano que vem nós vamos ter uma mudança de governo. Eleição de novo? Eleição, provavelmente, do jeito que as coisas estão caminhando, provavelmente haverá uma mudança, uma troca. Então, isso tudo vai mexer com as emoções dos investidores. Mas aquele que tem um embasamento, uma análise feita, bem estruturada, bem estudada, vai passar por isso como a gente passou no último circuit break. Com certeza. E Felipe, aproveitando, você também comentou um pouco da Selic e tudo, então acho que para mim também, para a Andréia, para quem está assistindo, ficou claro também a correlação disso com o mercado. E aí, como a gente está falando de conhecimento, está falando dessa questão de ter a base para os investimentos, eu queria perguntar um pouco para você sobre o material excelente que você faz do Giro Semanal. Cara, eu imagino o tanto de informação que você tem que administrar, que você tem que ler. Você é um cara que quando você está lá fazendo o vídeo, você explica, você grifa, é uma coisa super bacana. Pessoal, realmente é um trabalho muito diferente que o Felipe faz, que a gente tem muito, a gente se sente muito satisfeito também de recomendar também aqui na lista de transmissão. Cara, como que é esse processo, né? Eu até brinco um pouco, né, que a gente tem vídeo lá no Instagram, no YouTube, mas são os fóruns que a gente faz que a gente acaba levando para lá, então é alguma coisa que está acontecendo no momento ali. Já teve até participação da Lady Gaga em um dos nossos vídeos, né, André? Então a gente vai fazer... O dia eu te mostro daí que foi engraçado. Mas, e aí do seu, a gente vê um modelo totalmente diferente, que tem uma preparação para você fazer aquela gravação. Cara, como que funciona isso? Como que é a rotina para você entregar aí para o pessoal do outro lado o vídeo na qualidade que você faz? Bom, primeiramente, obrigado. Bom, todo dia eu estou ali postando alguma coisa no canal de fundos do TC sobre alguns fatos relevantes, não todos ali, mas alguns fundos que eu vejo ali mais relevância, e posto um outro ali para manter o pessoal antenado do que acontece. Chega ao final de semana, sábado, eu faço ali uma compilação dos fatos relevantes, dos comunicados ao mercado, pego ali o que realmente teve importância ou não, faço a seleção, leio e faço as marcações. Quando eu assistia, consumia conteúdo, eu via muita opinião das pessoas, mas eu queria ver, além da opinião, eu queria ver o fato relevante em si. Então é muito legal você ter quem explique, mas seria muito interessante também eu poder ter a amostra ali, o fato relevante. Então eu fiz aquilo que eu queria consumir. E eu vejo que ninguém faz ali no modelo que eu faço, que é colocar ali o fato relevante e fazer as marcações daquilo que é mais importante, fazer aqueles grifos. Então, assim, não sei se é o melhor método, mas eu acho que é o método que permite com que o investidor, e diversas vezes eu falo no vídeo, olha, dá um pause aqui para você ler aquilo que eu estou marcando, que eu estou apontando, e ele tira a própria conclusão dele, né? Ele pode discordar de mim perfeitamente, eu deixo lá aberto, se não quer que ele discorde, caso ele veja que tem uma opinião diferente, isso é normal. E, enfim, mas eu fiz aquilo que eu queria ver, que era o fato relevante em si, enquanto alguém falava. Não queria só que alguém trouxesse o case e falasse para mim, é isso. Eu queria ler e ver se realmente era aquilo. Então eu deixo as duas opções. Eu deixo a opção do fato relevante com as marcações e a minha opinião sobre ele. Cara, isso é muito legal. Assim, foi o que eu falei para você desde o primeiro dia que eu assisti. E aí foi uma grata surpresa que a gente se conhecia. Né, André? Eu tava conversando com o Felipe um dia, eu falei, cara, mas pô, eu acho que eu vi você no treinamento, não era eu mesmo. A gente, puta, você vê, né? Depois de praticamente 1 ano e pouco, 2 anos, a gente se reencontrou. E realmente é um material que é diferente e eu fico muito feliz de saber que você montou algo por necessidade, algo que você acreditava. Né? Porque isso é bacana, porque muitas vezes a gente fala, pô,
você só mais uma página na internet, você só mais um vídeo. Não, a gente tem que realmente oferecer algo diferente. E aí, desde o primeiro dia que eu assisti, cara, entrou na lista de transmissão na hora, porque eu falei, olha, é muito diferente, porque você faz o comentário, você mostra de onde você está vendo, você grifa os teus pontos, a timeline que eu acho muito bacana também. Então, pô, você faz um giro semanal, aí eu quero saber, às vezes eu não sou cotista de 4 ou 5 fundos ali, eu sou cotista do último que você vai falar, mas em qual momento você vai falar dele? Então, acho que esses pequenos cuidados que agregam valor, principalmente para um investidor part-time, né? O cara que não tem tempo. Então ele vai ter que otimizar a tomada de decisão dele, otimizar o que ele tira de conteúdo. Então, assim, parabéns pelo vídeo, é muito legal mesmo. E eu não só recomendo, mas como sou consumidor do vídeo também, a André, o Leandro, o pessoal da EMA 5. É muito bacana. E, Felipe, questão do Fiagro, isso era uma coisa também que eu queria te perguntar. Ah, cara, o IFIX voltou a subir, eu já vi muita gente correlacionando com o que aconteceu do Fiagro, então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí. O que foi esse veto e o que você imagina que isso vai trazer de reflexo para o mercado aí de curto e longo prazo? É mais uma falácia que a galera está comprando ou realmente faz sentido com o que a gente está vendo no mercado agora nesse momento? Olha, eu acho que em algum momento vai ser tributado, tá? Mas Eu tinha um também professor de acredito. direito tributário. Eu tinha um professor de direito tributário que falava que o governo ele só faz aquilo que ele pode fazer, não aquilo que ele quer fazer. E o governo tenta por várias e várias... É igual mexer na Previdência, né? Ele não fez todas as reformas que ele precisava fazer na Previdência. Ele fez a reforma que ele conseguia fazer naquele momento. Uhum. Então, a parte de tributação é a mesma coisa. Ele não vai fazer tudo o que ele precisa fazer, mas ele vai fazer aquilo que ele pode fazer. Nesse momento ele não conseguiu tributar o Fiagro. A bancada ruralista tem um lobby muito forte. Eles são a locomotiva do PIB nacional, basicamente. O país se desindustrializa constantemente. E aí eles brigaram por isso e conseguiram. Por extensão, eu acredito que fica mais fácil de vetou para um, não vai taxar o outro. Acho que até para uma analogia e extensão, fica mais fácil você defender a posição dos FIIs e das próprias ações. E nesse momento a gente tem um ponto de respiro, de tranquilidade com esse veto. A gente acredita que nesse momento não vai ser tributado mais os FIIs. E brincando um pouquinho aí com vocês dois que são advogados, né? Como que fala que abre... quando você tem uma decisão para um ponto, você abre... Abre o precedente. Isso, abre o precedente, tá vendo? Então assim, ó, tá vendo? Então agora a gente, quando o pessoal for falar de tributação, sempre vai ter, mas no Fiagro, né? Abre o precedente mas para tal coisa. Exatamente, então pode ser que a gente tenha um período maior aí sem isso, mas eu realmente também acredito que vai ter em algum momento uma tributação. O mercado americano, né, André, me corrija se eu estiver errado, já trabalha com uma tributação e é uma coisa muito grande. Então eu acho que é alguma coisa que aqui vai chegar em algum momento, mas enquanto não chegar, a gente vai aproveitando dos nossos queridos dividendos sem a questão do imposto de renda. E André, acho que você preparou também aí algumas perguntinhas para o Felipe, quer mandar ver aí? Eu preparei, mas só complementando o que você falou dos Estados Unidos, é uma questão de que lá os REITs eles são empresas, né? Então eles têm, de uma forma, eles são abonados, mas em compensação eles são tributados na parte dos dividendos, né? Tem questões ali que se diferem, por isso aqui no Brasil acontece dessa forma, e nós ainda não sermos tributados. Você quer complementar alguma coisa, Felipe? Eu queria fazer um comentário. Eu entrevistei ali o gestor da RBR, né, o Caio Castro, e a gente entrevistou ele com relação a dois fundos, o RBRP e o RBRR. O RBRR está em emissão, então a gente tinha várias restrições de perguntas, mas durante a nossa entrevista eu fiz essa pergunta para ele, porque qual é a empresa listada em bolsa hoje que faz desenvolvimento imobiliário? É só a LOG. Tem um braço forte ali da MRV, os meninos estão lá por trás do business, e é a única empresa que a gente tem que fazer o desenvolvimento. Qual que é a principal vantagem de uma LOG ou de uma CCP, porventura, de uma BRPR, em relação ao fundo fazer o desenvolvimento em si? E ele fez um comentário muito inteligente, ele falou o seguinte, olha, a verdade é que se nós fôssemos comparar com os REITs,
não teria essas empresas listadas como ações, elas seriam fundos, serão REITs. É que pela dinâmica dos FIIs, da obrigação da distribuição de dividendos, das regras de endividamento, ele prefere listar como uma ação. Mas nos Estados Unidos ele seria um REIT. Então, e aí é um ponto que a Andrea falou aí de tributação de endividamento aí rapidamente. Ou seja, não tem vantagem nenhuma, basicamente. Isso aí é para ver a XP Exeter, acho que é assim que pronuncia o nome, não sei se eu errei ou não, mas ela é um fundo novo da XP de desenvolvimento logístico, tendo várias aquisições, e a TIR estimada deles de empreendimento varia de 17% a 19%. A gente viu a própria RBRL fazendo uma venda agora com TIR de quase 20%. Aí você vai ver a TIR de um imóvel de venda feita ali pela própria pela Log, por exemplo, é uma TIR próxima disso. Então, não muda muito a dinâmica ali do ganho de capital. O que vai mudar é a dinâmica de distribui, não distribui, como que vai ser feito, enfim. Porque eles brigam basicamente ao mesmo preço de construção de metro quadrado, vão brigar pelos terrenos, ali é preço de mercado da região. Sim. Então, o que vai mudar mesmo é a regra de endividamento e regra de distribuição que a empresa tem. Então, acho que esse é um dos pontos também. Se você não precisa de dividendos mensais constantes, talvez você pode pegar uma empresa, uma ação listada que tem mais endividamento, tem graus de alavancagem distintos. Se você quer, eu quero aquela rendinha mensal, eu sou mais conservador, eu não quero uma ação que varie tanto, que oscile tanto. Renda variável varia, né? Dizendo um português errado, mas é que marca, renda variável varia, né? Varia. E aí, às vezes a pessoa tem medo de volatilidade, é normal a pessoa leiga ter medo de volatilidade, as pessoas falam isso como se fosse algo ruim, mas não é. É o dinheiro da pessoa, da economia dela, a gente tem que respeitar o psicológico, o emocional, a gente tem que trabalhar para melhorar, mas tem que respeitar. Mas se ela não quer muita volatilidade, se ela não liga, tomar um pouquinho mais de risco numa empresa endividada, tentar surfar ciclo econômico e retomada, nada impede uma BRPR que estava negociando a múltiplos de 0,60 sobre PVP, enquanto a gente tinha FIIs de lajes com 0,75, 0,73. Só que, lógico, aí tem a dinâmica, a característica própria do setor de um para o outro. Mas, enfim, acho que era isso, acho que até entendi um pouquinho o que era para falar. Eu gosto de falar pouco, vocês perceberam, né? Tranquilo. Tranquilo. Não, mas Tô falando por mim e pela Andrea hoje, coitada. Tô falando por mim e pela Andrea. Não, ele tá me representando hoje como advogado. mas é isso mesmo, é isso que difere, né? Principalmente as questões de alavancagem, né? Que lá eles acham mais interessante por conta disso. Mas eu preparei 3 perguntinhas aqui, e a primeira é, vamos voltar um pouquinho para as questões de logística, né? O que você vem aí, né, analisando em relação a esse despontamento em crescimento com vários FIIs fazendo subscrições e anunciando as aquisições de ativos no setor logístico? Porque você deu uma visão ampla, né? E até fez umas correlações ali em relação às subscrições. Mas no setor logístico em específico, como é que você tem visto isso? Olha, a gente observa que até uma gestora que fez, se a gente retirar os valores imobiliários e pegar só tijolo, logístico seria quase 1/3 do IFIX hoje. Tá? Então, ou seja, logístico ele tem um peso muito grande. Até pela característica do setor. Vamos pensar o seguinte, você tem ali uma loja, você tem ali uma empresa, e ela tem desde a logística que ela faz para ela até a loja, que é a ponta final da atividade fim dela. A loja ela tem uma operação mais custosa, ela tem uma demanda maior de funcionários, ela tem vendedores, ela tem um acabamento que tende a ser muito melhor, ela tem mais custo. Ele resolve cortar custos, ele vai aonde? Ele corta na loja. Ele tinha 100 lojas, vai rodar com 70 lojas. Ele tinha 10 vendedores por loja, por exemplo, vai rodar com 6, 7 vendedores por loja, porque a demanda vai cair, o vendedor vai ficar ocioso, ele não vai ficar com funcionário ocioso. Agora, se ele muda a operação dele e parte para e-commerce, diminui a loja física e parte para e-commerce, ele fecha a loja física, mas ele não fecha a galpão, porque ele vai precisar da estrutura ainda. Galpões têm contratos mais longos, tendem a ser atípicos, porque muitos deles são feitos sob medida, ou então é o próprio vendedor que quer
operar na atividade fim. A gente viu um grande varejista que ele tem feito sale and leaseback na sequência com vários fundos, tá? E ele está vendendo o mesmo imóvel para investir na atividade fim dele, entendeu? Que ele não tem que ter mais o imóvel, ele tem que ter a operação dele ganhando market share cada vez mais. Market share seria o mercado. Então, a gente observa o porquê da logística ter tantas emissões. Primeiro, ele é mais resiliente. Primeiro, ou seja, tem contratos mais longos. Sendo mais resiliente, ele é menos afetado. Então, não quer estabilidade e previsibilidade no momento de crise ou incerteza, que era o que a gente vivia. Mas se a gente for observar, a gente teve um boom logístico de valorização das cotas e agora elas deram uma arrefecida. E a gente viu as pessoas correndo atrás de yield tomando papel, né, e deixando um pouco mais tijolo de lado. Sobre o mercado logístico em si, alguns dados vocês podem consultar aí no último relatório da Colliers, que é aberto ao público, está gratuito, o relatório do primeiro trimestre. A gente observa que a taxa de vacância tem caído, mas o custo de aluguel se mantém linear. O aluguel não sobe, mas a vacância cai. E todo novo estoque tem absorção líquida positiva. A absorção é até maior do que o estoque. Por isso que a vacância cai. No Brasil, a gente tem muito galpão obsoleto. A gente tem pouco galpão AAA e pouco condomínio logístico. Então, quem tem um condomínio logístico se diferencia. Quem tem um condomínio logístico ali, um AAA, bem localizado ainda mais, se desponta muito mais. Se ele tiver uma operação last mile, então, nossa, ele está na lua. Se for pegar para ver, Mercado Livre, hoje a taxa de entrega no Brasil, nível geral, é 15 dias e normalmente atrasa. E aí você pega São Paulo, a gente tem uma realidade de entrega em 2, 3 dias, ainda mais que alguns. Cara, isso tá aqui o Mercado Livre. Isso tá fantástico. Desculpa que eu te cortei, Felipe, mas eu comprei um computador na Americanas, né? Cara, eu recebi em 1 dia e meio. Eu falei, tem hoje opções até de você comprar para retirar na loja depois de 2 horas, alguma coisa. Então, assim, tá muito rápido, tá melhorando muito isso daí, né? Essa estante eu comprei aqui, ó, 10 horas da manhã, o entregador me mandou 19 horas, aí era de São Bernardo do Campo. Olha só. Ó, aqui, hein, é a bandeira do São Paulo ali no cantinho, tá? Eu tenho uma bandeira pro técnico do Flamengo. Eu tenho uma bandeira do técnico do Flamengo aqui. Mas foi um goleiro de respeito, merece ter a bandeira dele aqui. Tá bom, tá bom. Aí... Eu não vou falar de técnico, porque nem técnico meu time tem, viu, cara? Arrumaram um... Meu Deus, vamos pular esse assunto. Vamos voltar para os fundos logísticos aí, que o Coringão tá demais. Aí os fundos de logística, eles têm tido essa queda de vacância muito grande. E a absorção tem acontecido. Agora, alguns pontos é o quê? A gente tem essa logística no Brasil, uma necessidade de mais agilidade, ou seja, mais last mile, uma melhor logística em si, até mesmo viária, ou que seja por ferrovia, porque a gente precisa de um modal logístico melhor do que a gente tem hoje. Aí a gente vê, tem empresa de cabotagem, tem empresa de transporte fluvial, tem empresa de ferrovia, tem empresas listadas em bolsa cada vez mais focadas em logística. Então, logística é um grande foco. Agora, a questão é, como ele tem mais previsibilidade, mais segurança, ele acaba tendo um yield mais baixo, mais amassado. O que eu penso, tá? Daí depende muito do perfil, de perfil para perfil, mas eu penso que de 15% a 20% de logístico na carteira faça sentido. Mais que isso, do meu ponto de vista, talvez não seja tão interessante. E as emissões vão continuar acontecendo, tem acontecido, a gente vê uma reciclagem de portfólio, até mesmo redução de industrial, migração mais para um logístico tradicional. Custo tem variado um pouco, depende muito ali, mas dá para colocar ali de 2.400 a 2.800, um AAA, que não tenha um galpão refrigerado, estou dizendo que é um galpão mais padronizado, tá? Sem nenhuma especificidade técnica pontual, que fuja a regra, né? Mas aí você tem que observar muito o valor de terreno em bolsa e área bruta expansível do terreno. Exato. Então ele compra um terreno de 100 mil metros quadrados, mas ali ele tem construído 30 mil. Então ele tem uma boa área de expansão. Agora, se ele não tem ponto de expandir ou ponto de diversificar a operação dele, ele fica limitado. E Felipe, uma coisa também que está acontecendo com logística agora, né? Por mais que você falou, né?
Normalmente o yield dele é menor, né? Mas é uma coisa que é tipo um reloginho, né? Você pega alguns fundos de logística, você pega um gráfico de longo tempo e você vê as barras ali bem Ele é muito linear. linear, né? E aí uma coisa que está acontecendo agora, a gente tem ótimos fundos de logística com patrimônios bilionários, multiativos, multi-inquilinos, multirregionais, sendo negociados muito próximo ao valor patrimonial e até com deságio, né? Que é o preço na bolsa está menor do que o seu valor patrimonial. Então, muitas vezes, dependendo da situação, também é uma oportunidade de ter um preço médio menor no mercado, né, na sua custódia, que automaticamente vai fazer o seu dividend on cost ficar maior do que o mercado, né? Aqueles gráficos que a gente solta, as tabelas que a gente solta na EMA 5, aquilo é baseado na última negociação no dia da database. Então, se você tem um preço médio menor do que aquilo, o teu percentual automaticamente da tua carteira vai ser maior. Então, às vezes, dentro desse cenário, pode ser uma oportunidade também para estudos, né? Setor, como o Felipe está comentando, mais resiliente, como a gente está vendo, associado a e-commerce, associado a grandes empresas. Hoje você tem Mercado Livre, Magazine Luiza, um monte de outras empresas aí utilizando de galpões logísticos que são de fundos imobiliários. Então fica aí uma recomendação de estudo dentro do setor aí, que tem bastante oportunidade no mercado. Andréia, o que mais que você preparou aí para o Filipão? Já que você tocou também no assunto em relação às lajes corporativas, né? O home office é o futuro ou com a vacinação você acredita que teremos dias melhores nesse maravilhoso setor? O Dória falou que a gente vai estar vacinado em São Paulo até final de outubro, hein? Vamos ver. Vamos ver se... Tomara. Desculpa, mas o Dória, a Coronavac eu não quero tomar não, hein, meu? Então, que vem outra vacina aí. Se for para estar vacinado, que seja com outra vacina. Eu não quero essa Coronavac não, mas brincadeira, vai. Eu também não estou muito interessado em tomar Coronavac, não. Eu estou querendo tomar uma outra vacina. Vacina não quero, não. E das Mas sobre lajes corporativas, bom, eu penso que, né, até pelo que a gente observa, o primeiro trimestre foi muito ruim. O primeiro trimestre foi muito, muito ruim. Então, vamos focar no quê? Primeiro, dica aqui que eu dou. Se você é iniciante, não tenta operar vacância, não tenta operar ciclo imobiliário, vai no arroz com feijão. De verdade, eu já vi gente tentando operar vacância, ciclo de mercado, e está começando agora. Ninguém começa a faixa preta. Então, assim, você é faixa branca, faz coisa de faixa branca, não queira fazer coisa de faixa preta, você ainda não está pronto para isso. Arroz com feijão. Localização, contrato seguro, imóvel, de novo, bem localizado, gestor que já demonstrou que traz valor para o cotista através de bons atos de gestão, transparência. E um exemplo, foco em áreas de regiões nobres, tá? Contratos longos, contratos firmes e rígidos. Aí eu vou dar um exemplo para vocês que eu estava lendo agora. Vacância projetada. A vacância de São Paulo está em média 21, 22%. Lajes AAA. Só que na Faria Lima, nos Jardins ali, essa vacância é de 12%. Ou seja, se o AAA da cidade na média é 21, 22, na Faria Lima é 12, algum lugar está sendo 30 e poucos por cento, 33, 34. Exato. Então, ou seja, toma cuidado quando você for querer comprar ali uma vacância, porque você pode cair do cavalo, tá? Método quadrado lançado em bolsa é oportunidade, mas também é algum ponto de temor. Tá com dúvida? Delega para um FOF. Tem FOF que está muito exposto em lajes. Tem um FOF que tem quase 30% da carteira dele em lajes. Aquele gestor sabe o que está fazendo. Você pode até tentar ver o que ele está comprando, tentar comprar igual, mas você está comprando aí com uma defasagem aí de uns 30, no mínimo aí uns 90 dias, né? Que às vezes o gestor não é obrigado a informar a carteira dele atualizada. Exato. Agora, se você quiser, porventura, operar a laje você mesmo, eu focaria muito em comprar aquilo que já está alocado, aquilo que tem baixa vacância. Você vai comprar no preço, você não vai pegar um deságio de 25%, mas sabe que você não vai tomar um tombo grande. Ou se você quiser tentar se arriscar a comprar vacância, vai pouquinho. Diversifica, né? Pega uma coisa... Diversifica. E saiba que se acertar, foi muito mais de sorte do que de análise, tá? Porque análise é o quê? Você tentar
dirimir todo o receio que existe ali, você tentou, esgotou a tese de pesquisa, você esgotou tudo que você podia correr de informação. Você sabe tudo que você precisava saber. Você não tem mais onde verificar. Ali você esgotou. Então ali você reduziu a importância da sorte e reduziu a aleatoriedade através do máximo de informação compilada, conectada e analisada. Agora, se você não esgotou seu meio de análise, você comprou e o fundo valorizou, você teve sorte. Muito mais. Todo mundo, às vezes, a gente acaba não tendo sorte, mas assim, depende Uma do mínimo hora não possível dá da sorte, né? Exatamente. Pode ser que é o que a gente sempre fala, né? Tem um pessoal que acaba fazendo isso, né? Ah, valorizou tanto, eu vendo e vou para outro. Valorizou tanto, eu vendo. Gente, é o que a gente fala. Muitas vezes você teve aquela sorte na valorização, não significa que você vai escolher outro papel e vai ter a mesma sorte, né? O mercado, ele não é previsível dessa forma. Ele existe uma fundamentação, um estudo que pode mitigar possíveis erros, possíveis problemas, mas a gente não tem bolinha de cristal, né? É aquela pergunta que a gente adora, né? Por que crescer? Por que subiu? Por que caiu? Né? Por que a emissão está maior do que... Gente, relatório gerencial e o mercado que dita o mercado. Somente isso. Certo, André? Exatamente. Pode falar, Felipe. Só para complementar aqui, eu também vejo muito o seguinte acontecimento. A pessoa ganha dinheiro com ativo e quer justificar que aquele ativo é bom porque ele ganhou dinheiro nele, mas não tem correlação. Exato. Às vezes você comprou uma coisa ruim, mas mesmo tudo sobe, quando a maré sobe, todo o barco sobe junto. Até o barquinho que tá caidinho, tá forreca, tá cansado, ele também sobe ali. Né? O Henry é santista, ele sabe, ele é da Baixada Santista, ele sabe disso, né? É de Santos, né? É, eu tô em Santos. Hoje não, mas normalmente eu tô em Santos. Quando o mar sobe, todo o barco sobe junto, mas não é porque ele tá lá que quer dizer que ele é bom. Então, não tente justificar a sua operação como boa pelo seu retorno financeiro. Exato. Geralmente quem faz isso não mensura risco-retorno. Então tome cuidado. Não, e hoje até a questão de fundos imobiliários, pessoal, para quem acompanha fechamento, tem algumas coisas que vem acontecendo que está chamando muita atenção. A gente está vendo fundos hoje subindo 8%, 10% num dia, caindo demais. Quando a gente fala normalmente de fundos imobiliários, né, Felipe e André, a gente está falando de uma coisa um pouco mais, oscilações menores, né? Então a gente está vendo hoje fundos aí, o Carry 11, por exemplo, que a gente até brinca que parece que ressuscitou alguém lá no cemitério, lá de alguma coisa, porque de vez em quando, cara, a cota é muito barata, né? Então às vezes um acréscimo ali, que o cara fala, não, tudo bem, 50 centavos eu pago 60, eu pago 70. Mas quando você vai ver a diferença disso, desses 20 centavos no valor da Qualquer cota... boletada ali, os caras raspalote. Exato. É baixa liquidez, spread é longo, o cara dá uma boletada ali, ele raspalote. Exato. A gente vê também, por exemplo, questão do Almi 11, né? A Almi 11 faz bastante tempo que não vem pagando dividendos, mas vira e mexe a gente recebe pergunta. Nossa, por que está crescendo? Por que está caindo? Tem dia que o Almi 11 tem 8 negociações no dia. Né? Então, se pegar ali uma pessoa dentro dessas 8 negociações que acaba pagando R$100 a mais ali no valor da cota, R$80 a mais no valor da cota, isso já dá uma margem de percentual que depois quem está do outro lado fala assim, nossa, o Mi 11, o que está acontecendo? Nossa, o que está lá? Nossa, subiu tantos por cento. Gente, calma. Né? O mercado de renda variável não é assim que funciona, não é uma imagem de um único dia. Quando a gente vai ver gráficos, a gente sempre olha gráficos o quê? De longo prazo. Né? A gente até brinca, pô, o Warren Buffett lá com mais de 90 anos fala o quê? De longo prazo. Eu não sei qual que é o longo prazo mais que ele está definindo, mas continua falando-se de longo prazo. Então, assim, se com 90 anos o investidor mora aí, que todo mundo cita ele, continua falando de uma estratégia de investimento e de longo prazo, isso fica como lição para nós. Não vai ser um dia, uma semana que vai determinar se o ativo foi bom ou não e que a operação foi boa ou não. Né? Então, acho que isso é muito na linha do que o Felipe está falando e que a Andréa concorda também. André, e falando dessa questão também de cenários, acho que tem mais uma outra aí, né? Temos a última que eu preparei aqui. A última pimentinha, como você diz. Lá vem. Em um setor associado, hoteleiro, e que vem sofrendo bastante, né? Não só no termos de fundos imobiliários, mas outros correlacionados a turismo, né? O que você tem de leitura sobre esse segmento?
Gosto muito dos segmentos. Não pude colocar na carteira por uma questão de liquidez, né? Não pude nem recomendar por uma questão de liquidez, mas é um ativo que é um setor que eu gosto, eu vejo boas oportunidades. Tem um fundo específico, o gestor é muito antigo, o fundo é mais antigo que o próprio FIX. E quando eu olho o histórico de vendas do fundo, ele é muito bom. O fundo divulgou um relatório ano passado explicando qual que era a perspectiva de retomada dele, os 3 principais fatores que eram determinantes para a retomada do fundo, que era aí vacinação, retomada de eventos, retomada do fluxo aéreo. Como era distância, ele chegava por meio de aeroporto. Dentro de uma retomada de fluxo, ele precisa ir de novo. Aí você vai ver, é o oposto do galpão logístico. Ele é o primeiro ponto da cadeia a ser afetado. Galpão é o último. Mas quando você compara o valor de cota dele, aqui eu estou usando o princípio da viés de ancoragem, que não é algo positivo, mas eu vou explicar a linha de raciocínio que eu estou traçando por trás dele. A cota estava na casa de R$200, hoje está a 100. A cota, se o pessoal fala que eu posso falar o nome, eu falo o nome dele, mas senão a gente vai dando aqui, vai comentando no genérico. A cota dele estava a R$200, agora a cota dele está a 100. No laudo de avaliação, o valor contábil do fundo era de R$145 a cota, caiu para 120. E aí o fundo estava com um valor contábil de 145, negociando a 120. Quando o valor contábil caiu para 120, a cota caiu para 100. Ou seja, mantém ali uma distância entre valor contábil e valor de mercado. Aí você vai ver como é feito o laudo de avaliação. Tá? O que ele leva em conta? Geração de renda que o fundo tem. O fundo estava com a unidade hoteleira fechada, ele não tinha geração de renda. Então isso obviamente impacta na geração de caixa do fundo e impacta no valor do imóvel que cai e é reduzido. Quando você reduz isso, você também reduz todos os demais da região, método comparativo. Laudo de avaliação tem fluxo de caixa descontado e método comparativo. São os dois utilizados. Então, cai os dois métodos de precificação de um laudo de avaliação do imóvel. Então, você vê todo mundo caindo junto. Todo mundo foi para o chão. E aí você fala, poxa, mas será que caiu porque é ruim? Porque perdeu gestão? Ou é porque caiu momentaneamente? Aí, quando você entende essa questão de... Então, vamos pensar o seguinte. Tudo bem, esse ano o fundo não vai distribuir dividendos, o gestor já falou. Ele vai ter que repor o caixa dele. Ele já volta a distribuir dividendos ano que vem. Mas ele volta a distribuir dividendos. Aí o fluxo de caixa dele, do nada, vai de 0, salta. Sei lá, vai... Lógico, você está comprando percentualmente, sobe... vai dar uma diferença muito grande. Você compara ali com o ano anterior. Mas se você vê que aquele fluxo voltou, o valor contábil que estava em 120, 125 a cota, volta a subir, pode voltar para o que era. Aí você vê o histórico de venda do gestor muito consistente, vende muito bem. Opera ciclo imobiliário com maestria. Você observa até mesmo nos informes mensais antigos do fundo, compra e venda e o ágio médio que ele tem de venda por unidade habitacional hoteleira é alto, distribui bem. Então, assim, é um fundo que eu admiro o gestor, eu admiro o trabalho de gestão. O que ele tinha de caixa, ele adquiriu unidade hoteleira no começo do Covid, ainda um pouco. Se você comparar o que ele tinha de unidade hoteleira ali em dezembro de 19, janeiro de 20, porque ele passou a ter de unidade hoteleira em junho de 20, ele ainda adquiriu algumas unidades, mas aí você tem essa marcação a mercado, essa queda de valor contábil por falta de geração de fluxo de caixa. Não pude colocar na carteira por um critério de liquidez, mas eu acho que para retomada é um setor incrível. Agora, você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência. Tá? Sabendo que ele não vai distribuir esse ano dividendos, sabendo que ele só vai distribuir em 2019, pode ser que tenha outro laudo de avaliação que jogue ainda mais para baixo o valor contábil dele em dezembro, tá? Que é um risco que existe. Mas, assim, sabendo que também o cenário de retomada é vacinação, segundo o Dória, acaba em 30 de outubro. Retomada do setor aéreo, Azul está cada vez... Azul, que é o principal parâmetro que a gente tem na Bolsa, nossa maior aérea hoje, tem tido muito voo, muita retomada. Eventos vão retomar com a vacinação. Sim. Aí o fundo repõe o caixa dele, que ele queimou durante a pandemia, para manter as unidades hoteleiras, e depois volta.
nesse princípio de reabertura que a gente teve no começo do ano, algumas unidades hoteleiras geravam receita suficiente para custear aquele prédio em si, não para distribuir, mas para custear. Então, qual é a alternativa que a gente tem a eles na Bolsa hoje? A gente não tem uma empresa brasileira listada de ramo hoteleiro. A gente vai ter 2 BDS, a gente tem ali a Booking.com, que não é bem um hotel, mas é ligado a turismo. Acho que eu diria mais para um lado de uma CVC do que necessariamente para uma empresa de hotéis. Temos também ali o BDR do Airbnb, tá? Mas aí você está exposto à variação cambial, dólar numa tendência de queda com eleição de taxa de juros. Então, se você quiser se expor a hotel com hedge cambial, vou dizer que bem entre aspas, comprar hotel a preço de real, aí você começa a ver custo de metro quadrado, quanto o gestor pagou, você começa a fazer projeção de cenário, no meu ponto de vista, está muito barato e vale a pena ter em carteira. Mas essa é uma opinião pessoal. Mas você tem que entender você tem que entender o contexto macro. Não estou dizendo para dar all-in nisso também, não é. Cada um faz a sua avaliação, mas para mim, a gente está falando de assimetria. Eu comentei aqui diferença de valor contábil para valor de mercado. O que a gente tem hoje aí negociando com 20% de desconto de valor contábil? Pouca coisa, né? Então, assim, tem que entender a dinâmica, mas do meu ponto de vista é interessante, tá? Mas, enfim, é isso. Felipe, cara, fantástico. Não sei se vocês pensam muito diferente ou não. Faz, pô. E o que eu também gosto muito de comentar, né? O ano passado a gente teve a questão dos shoppings chegando a 60, 70 reais, por exemplo, XPML, Visc. E aí era justamente a mesma coisa. Se você tem uma estratégia, defina curto prazo, médio prazo, longo prazo. Às vezes, quando você está tomando uma decisão no setor hoteleiro, você estava tomando uma decisão em cima de shopping center no ano passado, XPML, que é um dos maiores conglomerados que a gente tem aí do ramo de shoppings, ficou mais de 3 meses sem distribuir dividendos. Não quer dizer que o fundo acabou, ou que o shopping deixou de ser bom, que a localização ficou ruim, mas ali são ciclos que a gente está passando. Então, às vezes, uma pessoa que apostou num longo prazo, e aí eu estou falando que muitas vezes esse longo prazo aí, a gente viu depois de um ano. Por mais que não esteja distribuindo dividendos como no passado, mas a cota que chegou a 60, 70 reais, hoje já está por torno de 100, 110. Então, pô, é o que a gente fala, não está distribuindo em dividendos, mas a valorização de cota, pega aí uma valorização de cota de 70 reais para 100, para 110. Já compensou vários e vários momentos aí de distribuição de dividendos. Então, gente, tá do outro lado, defina o seu perfil, primeiro de tudo, autoconhecimento, que é o que a gente sempre brinca um pouco, Felipe, que é a questão da teoria do travesseiro, né? É você colocar a sua cabeça no travesseiro no final do dia, quando você vai dormir, e você tem que estar confortável com a sua exposição, principalmente em renda variável. Se está começando a tirar o sono... Cuidado com o efeito Dunning-Kruger também, viu, pessoal? Que é... Então o efeito Dunning-Kruger, está todo mundo sujeito, inclusive eu, você, André. O que é o efeito Dunning-Kruger? É quando você descobre que você, dizendo aqui de um jeito bem simples, quando você descobre que o seu conhecimento ele é menor do que você achava que era. Então, de novo, a pessoa começa a operar e ele começa a ganhar dinheiro. Aí ele começa a validar, muito de acordo com o viés cognitivo dele, do what you see, how that is. Tudo que eu vejo, tudo que ele vê é aquilo que ele pensa que existe. Ou seja, não existe nada além daquilo que ele está vendo. Aí ele começa a querer justificar. Ah, não, mas se aconteceu isso é porque é assim. Mas ele não acha que é algo momentâneo. Não, ele acredita que aquele viés cognitivo domina ele. Ele acredita muito naquilo. Aí depois ele acredita que o conhecimento dele é maior do que realmente é. Ele acredita também, por exemplo, que se ele ganhou dinheiro com o ativo passa a ser bom logicamente, ou ele é um operador de mercado superior aos demais, enfim. Uma coisa com nossos viés. E o efeito Dunning-Kruger é basicamente isso. É quando você descobre que você sabia menos do que você efetivamente sabe. Quando você tem aquele choque de realidade, geralmente no momento de dor e de perda. Então vamos tomar cuidado aí com esse efeito. Além de todos os viés cognitivos que tem, recomendo aqui uma leitura de um livro, Rápido e Devagar, Daniel Kahneman. Se quem achar a leitura um pouco densa, que eu achei também um pouco densa, foi meu primeiro livro do assunto, leia Psicologia do Dinheiro, também um livro de capa vermelha, muito legal. E agora tem um outro livro parecido que saiu, que é Psicologia Financeira. Esse eu ainda não li, mas falam muitíssimo bem. Gente, fantástico.
E aqui eu tava dando uma olhada. Cara, chegamos em mais de 1h30 de conversa. Passou muito rápido. Então, até para o pessoal aproveitar aí a sexta-feira à noite, vocês também. Acho que a gente passou aí por toda a pauta. Felipe, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma aula, né? É muito bacana, Obrigado. foi o que eu falei, assim, ó, plena sexta-feira, agora na véspera de feriado, né? No meio do feriado. Então, agradecer quem está do outro lado também assistindo, porque a gente sabe que é um feriado aí de 4 dias, muita gente viaja, vai estar com os familiares, vai estar fazendo alguma coisa. Muito obrigado. Felipe, cara, sensacional. Essa live vai para o YouTube também, a gente vai fazer divulgação por lá, mas queria agradecer enormemente aí pelo seu tempo e por todo o conhecimento que você passou aí para nós, tá? Andréia, também muito obrigado. Né? Eu acho que é você aí minha parceira nesse evento toda semana. E aí toda semana a gente está vendo aí uma pessoa diferente, uma personalidade agregando muito valor para nós. Então queria passar para vocês aí as últimas considerações de novo. Meu muito obrigado. Felipe, começando com você aí. Eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês, falar para a audiência de vocês. Foi bem legal, foi bem proveitoso. Realmente o tempo passou rápido. Eu ainda tenho alguns afazeres aqui ainda. E vou seguir para as minhas atividades, que ainda não acabam. A vida de analista não é fácil. Mas é muito prazerosa, eu gosto muito do que eu faço, então eu não tenho do que reclamar. Foi um tiro certo que eu dei de fazer essa mudança de carreira, mas eu ainda tenho que trabalhar ainda hoje. E boa sexta para quem vai sextar, que eu ainda vou planilhar aqui. E em breve, alterações na carteira, nossa, é difícil, vamos otimizar ainda mais ela e muita coisa boa vai acontecer. Desejo enorme sorte para o time do EMA 5, Andréia, Henry, todos os demais. E para vocês, espectadores, sigo à disposição. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, fica à vontade. Eu posto bastante no Twitter também. Segue lá, Felipe_CNPI, certo? Exatamente. E falo também de investimentos em São Paulo, tá? E você, Andréia? Vamos pular para a Andréia agora. Considerações finais, que futebol não tá dando. Muito obrigada. Obrigada a todos aí que nos prestigiaram nessa noite, né? Com mais um convidado que nos dá uma aula, né? É sempre um aprendizado, né? Muito, muito bacana essa forma aí de passar conhecimento para as pessoas. E muito obrigado, Felipe. Aí foi realmente, nem quando eu vou ler a hora aqui, eu me assustei. Falei, nossa, passou. Aí agora fiquei pensando, imagina nós três ao vivo, né? Nossa, aí no mínimo umas 4, 5 horas, hein? Depois dessa vacina aí, a cervejinha já tá marcada já. Com toda certeza. Então tá bom, gente. Muito obrigado aí. Uma ótima noite a todos. Valeu demais. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.